Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante que o Velho Testamento termina com isso no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto: converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância. Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o Teu plano, são direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade e com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações, gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição. Nós oramos a Deus por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos a Deus para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou, se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo. Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam dos favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus,
vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus, sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos. E é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em Teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições.
Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante que o Velho Testamento termina com isso no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto: converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância. Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o Teu plano, são direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade, com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações, gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição. Nós oramos a Deus por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos a Deus para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou, se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo.
Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam dos favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus, vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a Tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus, sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos, e é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em Teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações. E tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja.
envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante que o Velho Testamento termina com isso no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto. Converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância. Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o Teu plano, são direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade, com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações, gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição,
Nós oramos, ó Deus, por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos, ó Deus, para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou, se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo. Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam dos favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus, vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a Tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus, sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos. E é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em Teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres
perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante que o Velho Testamento termina com isso no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto: converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância. Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o Teu plano,
São direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade, com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações, gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição. Nós oramos a Deus por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos a Deus para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou, se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo. Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam dos favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus, vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a Tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus, sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos, e é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em Teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte.
para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante que o Velho Testamento termina com isso no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto: converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância. Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção
na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o teu plano, são direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade, com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações, gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição. Nós oramos a Deus por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos a Deus para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo. Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam os favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus, vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus, sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos, e é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia.
Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante que o Velho Testamento termina com isso no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto: converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância. Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o Teu plano, são direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade e com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição. Nós oramos a Deus por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos a Deus para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo. Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam dos favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus, vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a Tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus, sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos, e é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em Teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio,
Acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante que o Velho Testamento termina com isso no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto: converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância.
Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o Teu plano, são direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade, com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações, gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição. Nós oramos a Deus por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos a Deus para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou, se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo. Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam dos favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus, vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a Tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus, sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos. E é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em Teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei
e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações. E tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante,
que o Velho Testamento termina com isso, no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto: converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância. Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o Teu plano, são direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade, com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição. Nós oramos a Deus por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos a Deus para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo. Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam dos favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus, vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a Tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus, sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos, e é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em Teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus.
Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Oração pelo relacionamento entre pais e filhos. Irmãos e irmãs, companheiros diários de oração, nossa oração hoje é no sentido de que Deus converta o coração dos pais aos filhos
e dos filhos aos pais. Vamos orar pelo relacionamento de pais e filhos, mães e filhos, pais e filhas, mães e filhos, mães e filhas, esses cruzamentos. Vamos orar para que Deus traga respeito, carinho, amor, honra. Pais não provoquem a ira em seus filhos, filhos honrem seus pais e suas mães, que é o único mandamento com promessa. Esse assunto de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais é tão importante que o Velho Testamento termina com isso no livro de Malaquias. E depois do chamado período interbíblico, onde estima-se que por 400 anos Deus não se revelou ao seu povo, o que é dito como o silêncio de Deus, no Novo Testamento, quando Deus volta a falar, ele retoma desse mesmo ponto: converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. É como se depois de um silêncio, Deus voltasse a conversa naquele mesmo assunto de onde ele parou. Tamanha importância. Se Deus não deixa para trás um assunto desse, o inimigo não deixa e nós não deveremos deixar também. Vamos orar para que esses relacionamentos sejam fortalecidos, guardados, preservados, restaurados pelo Senhor. Reflita também na passagem bíblica do livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus maravilhoso, viemos diante de Ti orar por papais, mamães, filhinhos, de todas as idades, para que nesse relacionamento tão precioso, tão virtuoso, de tanta riqueza, de tanta edificação, de tanta troca, de tanta sinergia, de tanto ensinamento, de tanto legado, de tanto amor, de tanta fidelidade, lealdade, bênção, haja a Tua presença, o Teu toque, a Tua proteção na vida de cada irmão e irmã que oram aqui conosco. Senhor, quanto esse tipo de relacionamento é atacado. Pais e filhos que são brigados, guerreados, rejeição, violência, abandono, abuso, desrespeito de um para com os outros, Pai. Muitas vezes são vias de destruição, idas e vindas de guerra, mãos de mágoa, tristeza, marcas profundas. Mas muitas vezes, ó Deus, conforme o Teu plano, são direções de vitória, confirmação, envio, estabelecimento de identidade, com isso definição de destino, ganho de propósito, instrução, colheitas de bênção, honra, cura. Oh Senhor, quantas histórias maravilhosas de pais e filhos que marcaram gerações, gerações e gerações de bênção, mas também quantas histórias de destruição. Nós oramos a Deus por restauração, por paz, por fortalecimento dessa relação. Oramos a Deus para que filhos peçam perdão aos seus pais, honrem eles, obedeçam, voltem para suas casas. Ou, se já têm os seus próprios lares, passem a conviver melhor com seus pais, honrá-los, ampará-los, cuidar dos seus pais. Oramos a Deus por carinho, por afeto, por linguagens claras e compreensíveis de amor. E oramos também por pais que deem o exemplo. Pais que honrem, abençoem, confirmem, sustentem, sejam responsáveis, amem, exortem, corrigem, não sejam condescendentes, omissos, negligentes, cumpram bem seus papéis, deem bons testemunhos. Senhor, que canal, que meio poderoso de transmitir bênção, valores. Foi esse o relacionamento de pais e filhos. Quantos estão tão plenos disso e desfrutam dos favores disso, mas quantos aqui orando conosco, Deus, vivem situações tão adversas nesse campo. Então nós clamamos a Tua misericórdia. Certamente esses irmãos e irmãs que oram aqui conosco, se não vivem esses dramas, ó Deus,
sabem quem está passando por alguma dificuldade nessa área. Eu mesmo tenho a minha memória aqui agora tantos casos. E é sobre esses que nós oramos, Pai, para que haja uma relação, Pai, abençoada, conforme o Senhor planejou, santa, edificadora, de amor, de lealdade, de carinho, de cumplicidade, de respeito, o céu na terra, nesse relacionamento pais e filhos. Buscamos isso em Teu nome, Senhor, crendo que ouviremos muitos testemunhos do que o Senhor operou através dessa oração, desse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó ímpio, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita.
Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos.